Bem-vindos a mais um episódio de Café e Negócio. Eu, Lucas Cabral, tradicional host desse podcast, com o grande mestre Alex Nascente. Te apresenta aí, Alex. É um prazer inenarrável, né? Show Estar de aqui com bola. você. Então, prazer, meu nome é Alex, consultor, palestrante, empresário, e a gente está aqui hoje para falar de mais um episódio incrível da série do IndecX, Isso, Aceleração Comercial. Isso aí, na veia. Na veia. Mas qual é o episódio de hoje? Qual é o vilão invisível? Ah, Né? Como a falta do follow-up pode destruir a tua previsibilidade de vendas. eu vou dizer mais. Existem vários vilões invisíveis, Uhum. mas o follow-up, cara, é um vilão que pode estar comendo o teu negócio. Porque assim, né, cara? Basicamente, assim, não adianta tu levantar uma oportunidade, tu qualificar a oportunidade, tu não dar sequência no teu atendimento. Perfeito. Cara, Explica pra galera o que é follow-up, pra desengravidar. Follow-up nada mais é do que o acompanhamento da tua jornada do teu cliente interno. Do teu cliente externo, desculpa. Externo. Né? Então, assim, ó, quais são os pontos de contato? Tá? Fiz o processo de levantamento, qualifiquei, existe uma oportunidade. Sim. Perfeito. Nessa oportunidade para se tornar cliente, para gerar conversão. Ele não é um cliente, por exemplo, assim, ó, existem dois tipos de cliente. O cliente da tua base, o cliente recorrente e teu cliente novo. Perfeito. O teu cliente novo, ele é extremamente mais caro para tu conseguir buscar ele no mercado do que tu vender mais para o teu cliente interno. O teu cliente que já está na tua base. E vamos botar um parênteses aí, um ponto Claro. de vírgula aí. Tem muita empresa, muitas mesmo empresas que deixam cheque em branco, que perdem dinheiro todos os meses por não trabalhar follow-up, não Exato. trabalhar base. E não trabalhar a base. Mas, cara, follow-up, ele entra em todas as etapas do processo. Todas né? as etapas. Mas aqui, quando a gente fala, e aí a gente vai falar de follow-up de CS, mas o follow-up do processo comercial da cadência, propriamente dito. Ah, sim. Aí já entra... Então, assim, ó, ele é acompanhamento mesmo, é entender o momento daquele cliente, é tu fazer aquele acompanhamento. Pá, mas ninguém gosta de vendedor chato. Ai, vendedor é chato. Na verdade, o seu vendedor ele só é chato se ele não qualificou bem a oportunidade ou o lead, cara. E aí ele começa a se tornar, vamos dizer assim, importuno. Ele começa a ficar importuno. Mas assim, cara, a gente tem que pensar que a gente tem que mapear esses buracos negros que existem dentro do pipeline, cara. Perfeito. Porque assim, ó, tu pode estar com uma oportunidade qualificada, existe realmente uma oportunidade e tu perdeu o timing de decisão daquela oportunidade por tu não executar o follow-up. Isso. Né? E aí, então, assim, cara, qual é o follow-up, a cadência de follow-up ideal? Não sei. Vai depender do teu produto ou serviço. Então, assim, ó, se tu tem um spread de vendas, um time de vendas mais longo, a tua cadência não precisa ser diária. O teu follow-up não precisa ser diária. Mas se tu tá trabalhando só com venda emocional, uma venda transacional mais emocional, a venda de um veículo, a venda de um equipamento, cara, o teu follow-up ele tem que ser diário, quiçá mais de uma vez por dia. Perfeito. Né? As pessoas acabam perdendo esse time da venda justamente por não trabalhar, né, essa cadência, né? Eu costumo dizer que cadência é extremamente importante, né? E que entra a consistência, né, cara? E aí tu tem, né, para cada tipo de negócio, tem um tipo de cadência, por exemplo, de 1 a 7 dias, né, 1 a 4, depende do produto, maior. No nosso mais processo spread. comercial, nossa cadência de prospecção é 19 dias, Alex. 19 dias. Entre primeiro contato... Até nós executarmos a reunião devolutiva de diagnóstico. Né? Então, assim, veja bem, nós estamos falando aí de uma venda consultiva já. Sim. Né? Sim. De 19 dias já é uma venda consultiva. Então, a gente precisa manter essa interação com esse cliente nos 19 dias. Né? Deixar esse cliente latente pela nossa solução. Ou elevar o nível de consciência dele dentro desse período. Perfeito. Né? E aí, cara, como a gente está analisando o funil de vendas, a gente tem que identificar onde é que os leads estão costumando a sair do funil, cara. Perfeito. Mas aí, tipo assim, nós estamos falando aí agora de cadência, de timing, de atendimento, de venda e de conteúdo também. E de jornada. Porque na verdade praticamente isso está dentro da jornada mapeado, né? Porque a jornada nada mais é do que os pontos de contato da jornada interna com a jornada externa.
Né? Esse Exato, esses pontos de né? contato que a gente tem que ter essas atenções aqui, Uhum. né? Esses processos mais definidos. Só que o que acontece? Muitas vezes o cliente, não, o vendedor, né? A empresa não faz uma cadência certa, mista, correta, e atropela o time de venda. É. Né? Então, Panfleta, tipo assim, faz a panfletagem do... já mostra preço, né? Já quer levar para um evento, já, né? Tenta forçar um gatilho, né? E os gatilhos são extremamente importantes dentro dessa nossa cadência aqui que a gente está falando, mas nos momentos certos. Exato. Né? De urgência, de necessidade, de importância, né? Enfim, de escassez. Tem vários gatilhos aqui que a pessoa precisa ficar atenta e montar para a tua empresa, conforme o produto. Cara, essa parte de conteúdo, cara, ela visa agregar mais o nível de consciência do cliente, né? Do lead, da oportunidade em si, né? Porque o que acontece? Eu gosto muito do pitch aqui, né? Mas além do pitch, cara, o que a gente tem que entender? A gente tem que entender onde é que estão os medões, né, do cliente, possivelmente. Sim, sim, né? sim. E aí, então, assim, ó, aqui, de uma certa forma, ela entra dentro do conteúdo, ela entra dentro da fase de qualificação da oportunidade especificamente, antes da panfletagem de proposta. Não, mas quando eu falo pitch, eu não falo pitch de vendas. Né? Eu falo mais na interação do que a gente mesmo já discutiu, né? Até mesmo em eventos em São Paulo, que a gente precisa ter todas as conversas, precisam de conversas intencionais de venda. Então, perfeito. desde lá de cima, né? Da captação, daí a parte de contextualização, a parte de relacionamento, até a parte, enfim, sim, de conversão, eu falo processos definidos de pitch. Né? Em cada, né? Tu tem que ser intencional, né? Na verdade, isso, assim. isso. Porque senão vira só boas conversas. Boas conversas. Cara, e assim, ó. E precisa, tu precisa estar inserido num ambiente de alta performance. Então, tu tem que desenvolver a tua cultura de follow-up. E o follow-up, cara, aqui a gente está falando de follow-up do processo comercial, Perfeito. dentro do processo de cadência, das cadências de qualificação, negociação e fechamento. Só que os follow-ups internos, cara, da jornada interna, do cliente interno. Cara, por que o teu SDR não está acompanhando aquele lead? Por que o teu closer fez a primeira reunião, a primeira para fazer levantamento do diagnóstico e não fez a segunda? Tá? Por que ele não acompanhou? Faz sentido isso? Tá? Talvez a gente tenha que fazer o follow-up interno para entender o que está acontecendo dentro daquele processo, cara. E quando... Fala. Mas sabes que muito disso, eu já vou botar dentro de um parênteses, acontece porque falta ferramentas. Às vezes falta treinamento, alinhamento, mas falta muita ferramenta. Cara, e hoje quando a gente fala em ferramenta, existe uma infinidade de ferramentas. Mas assim, cara, entrando nesse assunto de ferramenta, a gente tem que ser inteligente que a ferramenta tem que te ajudar. Perfeito. Porque não adianta tu ter uma mandala, uma teia de ferramentas e tu não usar ela ou elas te atrapalharem, achando que a ferramenta sozinha vai executar toda a cadência, todo o processo que tu precisa executar. Não vai. E, cara, quando a gente fala em ferramenta, tu precisa ter no teu processo comercial minimamente um CRM. Tá? E aí, assim, mas CRM é caro. Na verdade, o que é caro é tu não ter processo de gestão de relacionamento com o teu cliente. Isto custa muito dinheiro. E as pessoas perdem negociações, perdem relacionamento, perdem o time de vendas, né? Por conta disso. Por conta disso. Mas tem uma solução aí chegando. Tem, mas vamos né? Tem duas, na Na verdade. verdade, tem duas, né? E vamos deixar porque a última é a melhor. Exato. E se eu te contar que nós temos duas soluções de ferramenta aqui, ó, fica até o final aí, né? Que você vai gostar. Alex, falando em CRM, voltando falando em CRM, né? Cara, o CRM, tu não precisa ter uma contratação especificamente de uma ferramenta no início de um processo quando tu tá montando uma máquina de vendas. Tá? Isso é uma coisa que a gente desmistifica nas primeiras reuniões, na reunião de kickoff da aceleradora, né? O CRM ele é um processo de gestão de relacionamento com o teu cliente. Perfeito. Então, assim, uma planilha de Excel funciona.
Funciona. Se tu tiver disciplina para executar. Claro. Se tu alimentar ela e executar, funciona. Só que como a gente está falando em alta performance, previsibilidade e escalabilidade, Escala, né? ela não vai te atender Não. nesse primeiro momento. Não. Então, assim, ó, quando tu pensa numa máquina de vendas, tu tem que entender que tu vai ter que investir em ferramenta de automação e principalmente treinamento de equipe. Muito treinamento de equipe. Muito treinamento de equipe. Que são as pessoas que geram os dados, né? E outra coisa também, não existe CRM perfeito. O CRM perfeito é aquele que adere ao teu Negócio, teu tipo de negócio. Teu tipo Perfeito, de negócio. Perfeito. Então, assim, A gente já viu bem isso. exatamente, cara. Então, assim, ó, por conta disso, nós estamos desenvolvendo as nossas ferramentas que antecedem o CRM. Perfeito. Né? Que são as ferramentas de Sales Engagement, ou seja, engajamento de vendas. Que é o maior dos gargalos hoje do processo comercial, que é o pré-vendas, cara. Só que assim, é bom de dizer que, né, Lucas, que as nossas ferramentas, tem duas, né? A Pions, né? O Pions e a Laís. E a Laís, que é a nossa SDRA. Só que assim, as duas estão desenvolvidas focadas, né, para ser realmente as soluções, ser a solução em termos de gestão comercial e força de venda efetiva, né? E por que a gente está fazendo isso? Porque, cara, a gente trabalha com isso há muito tempo, a gente notou que as ferramentas que existem no mercado são muito soltas, né? Uma não se conecta com a outra, ou seja, precisa várias ferramentas para dar uma coisa só, muito trabalhoso, moroso, caro. Né? Caro. E a gente está trazendo essa solução, né, efetiva, né, com preço justo e que a gente garante que vai trazer resultado. Por quê? Porque ela tem o processo mapeado. E outra coisa, né? E o Pions, ele veio para ser uma solução 360, né? Isso, perfeito. Então, a gente vai ter ali integração com VoIP, a gente vai ter VoIP, a gente vai ter entrega de e-mail marketing, cadência a tão famigerada cadência mista, né, Alex? Porque, assim, existem... Que é a cadência mista? Pois então, é a multicanalidade, é tu executar a tua cadência em multicanais. Perfeito. Né? E aí tu fazer a comunicação mais voltada para aquele canal que o teu cliente realmente se comunica de uma forma mais efetiva. Né? Então, hoje existem ferramentas maravilhosas no mercado, mas elas são baseadas numa matriz monocanal. Né? Então, por exemplo, assim, vamos pegar hoje até uma ferramenta que a gente utiliza muito, né? Que ela faz parte do nossa cadência, que é a questão da Hamper, né? A Hamper, inclusive, a gente já ajudou a implementar em outros clientes, né? Vários. Da aceleradora. O último foi o Maciel. Perfeito. Né? Que a gente pegou a parte de LDR e BDR, né? Que ela tem o Pions vai chegar lá, tá? Mas na versão inicial agora ainda não. Que é a questão da validação da formatação de lista, cara. Né? Tu executar isso de forma efetiva e tu ter não cair na listagem de balse ou principalmente cair nos spams do teu cliente. Né? Então, assim, tu tá executando uma cadência de sei lá, 4, 5, 10 e-mails iniciais para tu fazer uma abertura de porta para fazer a passagem de bastão para o teu SDR. Mas aí tu entende que tu não conseguiu chegar na pessoa correta ou tu não validou aquela captura de lista baseada no teu perfil ideal de cliente. Tá, e aí tu imagina agora assim, ó, o tempo, a perda de tempo, energia e dinheiro, né? Porque tu tá captando um cliente errado, daqui a um pouquinho tu não segmentou ele, aí tu tá lá alimentando, trabalhando, ligando, conversando, visitando, né? Porque é misto, né? Para chegar no final da história e tipo, pois é, até a gente precisa, mas eu não decido. Eu não decido. Entende? Ou pior, eu decido, mas não tenho grana. Entende? Entende? Então, assim, ó, as pessoas perdem muito tempo nessas qualificações e gestão desse follow-up, né? Na verdade, o maior tempo de uma oportunidade, ela está dentro da etapa de qualificação. Né? E isso só vai conseguir metrificar qual é o tempo exato do teu timing através realmente de uma ferramenta que te dê essa previsibilidade. Né? Porque senão tudo se torna muito empírico, tá entendendo? E aí tu acha, não, tô trabalhando, tô fazendo negócio, mas
o resultado efetivo não vem, entendeu? Na verdade, tu tá ocupado, tu não tá sendo produtivo. E isso em gestão é fundamental a gente olhar, né? Uhum. Porque a gente tem muitos empresários hoje realmente, né, ocupados e não produtivos. E aí, Agenda cheia, ocupados, não ocupados. produtivos. E aí entra outros episódios aí que tem muita coisa falando de operacional, de liderança e gestão no Principalmente, né? operacional. Liderança e gestão, né? Pessoas e processo, né? Quando a gente fala aqui também não foge disso, é um processo, né? Alex, dentro das cadências organizadas, né? A gente implementa muito a definição de cadência para clientes nossos da aceleradora. O que eu vejo da maior dificuldade disso, cara? É ter o real entendimento da importância dessas cadências. Tá? E da multicanalidade. De fato. Tá? Porque assim, é óbvio que é mais fácil tu fazer um contato com o teu cliente via WhatsApp? Sim. Uhum. Mas quando tu faz uma venda B2C, beleza. Teu negócio ele é baseado na relação interpessoal daquela pessoa específica. Perfeito. Que ela, muitas vezes, ela é decisora imediata. Então, tu vai conseguir executar as cadências de forma mais efetiva no WhatsApp. Mas quando tu entra pro B2B, por exemplo, cara, ela tem uma outra jornada. Tu não pode chegar pé na porta do cara, porque senão o cara vai te botar de escanteio e muitas vezes ele nem vai ler e tu pode ser a solução pro negócio dele naquele momento. Só que tu entrou atravessado, tu entrou de forma errada na janela da atenção daquele cliente, daquele lead especificamente, e não vai para frente. Por quê? Porque tu executou de forma equivocada a tua cadência, né? E eu acho muito legal, porque assim, né, cara, os nossos perfis do LinkedIn, eu não sei o teu, mas o meu, eu faço a gestão da tua página no LinkedIn, né? Mas o teu perfil eu não tenho acesso, né? Mas no meu, cara, os caras entram assim, eu tava analisando o teu perfil, tenho uma excelente oportunidade em melhorar a comunicação, em marketing estratégico da tua empresa. Cara, nós temos uma empresa no grupo que é marketing estratégico. Mas né? ele não Então, abriu assim, o teu LinkedIn. Não viu, não segmentou, e o teu perfil ideal de cliente foi exatamente... Cara, isso é uma coisa, é lição de casa, entendeu? Primeira coisa, hoje é LinkedIn, claro, né? Ok, show de bola. Então ele não tá errado, tá, beleza. Só que ele não segmentou. Ele não foi olhar multicanalidade, né? Não foi olhar Instagram, Facebook, o que esse cara faz, como é que é o negócio do cara mesmo. Cara, os caras estão oferecendo esses dias pra mim, entendeu? Uma excelente, lá no LinkedIn, excelente oportunidade de eu vender, ser distribuidor de farinha. Oi? Como é que é? Não, até me chamou a atenção. Fui ler, né? Eu fui ler. Entendeu? Como assim? Farinha? Como assim? O que deu? Aí eu abri e fui ler. Cara, o cara, ele é diretor comercial, né, de um moinho e ele tá procurando, na verdade, distribuidor. Mas eu nunca trabalhei com farinha, eu não tenho distribuidor, eu tenho, né? A gente tem dentro do grupo, eu acho que ele viu o grupo com lojas, com atacado, né? Esse cara é um empreendedor serial, eu acho que ele pode... vender farinha. Eu acho que pode vender farinha. Entendeu? Tipo, cara, mas é muita panfletagem isso, entendeu? Me desconectou total, assim, entendeu? Eu fui olhar porque eu achei, assim, absurdo o negócio, entendeu? E aí, quando a gente fala lá em cadências, né? E a gente já falou em vários episódios que não existe meta que não seja batida se tu fizer 50 ligações por dia, se tu buscar 50 contatos novos. Mas isso dentro do teu ICP, né, cara? Claro, porque senão... óbvio. Porque senão isso aí é um erro básico, né, cara? E assim, e quando a gente fala em processo comercial, existe um amadorismo muito grande nesse processo, Sim. nesse desenvolvimento desse processo, cara. Porque assim, tudo inicia com o teu ICP, cara. E aí a gente volta lá, baseado no teu ICP, tu define as personas. Quais são as dores reais daquela persona em específico, daquele ICP, de uma certa forma, né, cara? É que as pessoas estão oferecendo um volume. recurso, tá? Estão oferecendo uma proposta de um produto ou de um serviço, sem entender minimamente o que as pessoas fazem e para que serve aquele produto para a vida das pessoas. Ou, por exemplo, tem outra também, né? Se a pessoa precisa me explicar muito, então toda a campanha está errada. Né? Porque, tipo, cara, se realmente eu tenho uma campanha, né, do teu marketing aí bem feita, rodando, ela tem que ser minimamente entendível.
É isso aí. Entendeu? Porque senão... Porque esse é um conceito do marketing, né? Dos 4 P's para os 4 C's, né? Contextualização, né? Conexão. O Então, foco do cara... cliente. Então, quer dizer, o olhar, né, novo do cliente, se isso já não está prático e acessível na própria campanha, tu já está errado. E aí a gente converge dentro do processo comercial para a questão da comunicação estratégica, né, cara? Claro, claro. E aí, assim, dentro de follow-up... E olha só, cara, como o follow-up ele é importante dentro do processo de uma maneira geral, né, cara? Porque assim, ó, teu marketing fez a levantada de mão, conseguiu gerar o lead lá, Perfeito. dentro do ICP. E aí? Caiu, foi pra onde? Fez o quê? Respondeu o cliente, ou 2 dias depois... O problema é Opa! exatamente o que eu vejo. Eu vejo empresas, que nem eu falei no início das nossas gravações hoje, né? Eu chamei uma empresa tecnicamente grande, média, porte para cima, e fui respondido com 14 horas, entendeu? Comprei de outra. Jesus perdoa, o cliente não perdoa. Pior disso, cara. Vou dar um exemplo real de questão de follow-up, de falta de follow-up, e falta de profissionalização e cadência, né, propriamente dito. Aqui é antes um processo de cadência. Aqui é desorganização total do processo comercial. O setor de compras da Nascente entrou em contato para fazer a busca de um... Eu estava acompanhando, inclusive, a busca de um equipamento lá de uma seladora, se não me engano. Entramos em contato com o fabricante. Isso aí. Pelo botão do WhatsApp do site. Caímos numa secretária extremamente... Eu acho que estava braba, ou sei lá, ou começou naquele dia, né? Perguntamos uma informação técnica sobre o produto que eles fabricam e ela disse assim, procura no site. Nós estamos no site. Diz pra ela, né? Nós estamos no site. Mas, cara, aí o problema é muito mais amplo, sabe? Porque, tipo assim, nós estamos falando de tudo isso visando o ROI, né? Resultado sobre investimento. Sim, com certeza, com certeza. Tá? E aí nós não estamos captando as pessoas certas para trabalhar conosco, qualificando, treinando, né, elas e tal. Pior que isso, não tem não tá a pessoa certa no lugar certo, entendeu? Com o perfil certo. Aí nós temos pessoas, por exemplo, que não sabem, entendeu? Mas ele é vendedor há 30 anos, é muito bom vendedor aqui. Mas, cara, não se desenvolveu, não sabe mexer no WhatsApp Business, sabe? Para marcar, para deixar, sabe? Pior, não gosta de... Não gosta, né? Um CRM, então, nem pensar, entendeu? Porque, Porque o CRM, ele é chato mesmo, entendeu? Mas depois que tu implementa ele, cara, ele é top, tem a vida tua do teu cliente, relacionamento, tu pode fazer bot com disparos, com segmentações, entendeu? Cara, análise da análise, filtro do filtro, entendeu? Cara, teu nível de assertividade é muito melhor, entendeu? Por exemplo, eu entrar em contato com o Lucas lá, que eu sei que ele atua em tal nicho, eu vou falar sobre tal nicho, cara, meu ROI pode ser muito maior. Qual é que todo o histórico de conversa anterior, né? Ou então vou saber lá na minha loja que o Lucas teve um filho agora recentemente, eu preciso começar a investir nisso aqui, entendeu? Se eu tenho uma empresa de multivarejo, né? O Pedrão já tá com quase 3 meses já, né? Ou seja, quem tá nos ouvindo, ofereça um produto para o Lucas. Não, agora foco é fralda e, né? Vamos ser patrocinados pela Nestlé, né? Eu acho, né? Era bom. Seria bom. Nestlé, patrocina nós aí, por favor. Mas assim, Pampers também? Mas o que eu quero falar com isso é que assim, a gente tem vários cases, né, Lucas? Que a gente entrou e conseguiu transformar um comercial caótico para um comercial segmentado. Exato. Que tem ordem, que trabalha. A gente conseguiu implementar, né, tanto processos como ferramentas, né, para trazer esses resultados reais. E aí, cara, dentro de cada etapa do processo existe uma ferramenta que ela pode ser dentro de uma ferramenta macro, mas vamos dizer assim, existem processos que são executados de formas diferentes. Né? Por exemplo, o Sales Engagement, por exemplo, ele é a par do CRM. Perfeito. Porque ele é uma ferramenta de engajamento de vendas para a qualificação do lead. Do lead. Tá? O lead... Quanto maior for o lead qualificado, melhor. Quanto maior o lead qualificado, melhor. Qualificou esse lead e a gente precisa ter isso totalmente estruturado dentro de um repositório único. Qualificou esse lead, sim, aí ele vai para dentro do CRM. Então, ele passa o bastão
E aí já existe uma oportunidade. Perfeito. Eu acho que a gente já falou em alguns outros Sim. episódios sobre isso. E aí o teu closer tem que finalizar aquela qualificação, porque ele não vai pegar uma qualificação pronta. Até pode pegar, mas o índice é muito pequeno. Que vai fazer a panfletagem, vai fazer a proposta, vai entrar em negociação e vai fechar, tipo, muito rápido. O que eu sempre digo, assim, né? Você tem que cuidar muito, assim. Você tem uma loja que vende um monte de produtinho barato, ok. Fazer uma panfletagem digital, né? Você não paga custo, né? Mas, cara, você tem um produto melhor, um serviço melhor, cara, acabou. É definição, né? ICP, aí tu já tem que ir para sabe? Aí tu tem que ir pra uma estratégia de campanha, entendeu? Uma estratégia de recebimento desses leads mais qualificados e uma estratégia de tratar esses leads, entendeu? Para virar resultado real. E voltando à questão do follow-up, sempre voltar e falar aquilo que tu comentou no início do episódio, cara. Ter conversas intencionais de venda. Isso aí. Né? Porque, assim, senão não adianta tu pode ter... Cara, tu pode implementar o HubSpot. Isso aí. Cara, se tu não executar os teus processos, cara, o HubSpot não vai te ajudar em nada. E é o que eu vejo, às vezes, a gente entra em algumas empresas maiores, assim, HubSpot, RD Station e tal. Salesforce. Mas não aplicam, cara, então não resolve, entendeu? E aí eu vejo, por exemplo, né, já houve casos, né, do cara lá da planilhazinha de Excel mesmo, mas, sabe, aplicando, controlando, com resultado, cara, com bons resultados. Então, a ferramenta ajuda, mas a ferramenta não te traz o resultado. Perfeito. Alex, a gente já compartilhou ali alguns casos reais, cara. Na verdade, a gente precisa, sim, estar munido de informações e de ferramentas que nos ajudem. Perfeito. Tá? Porque senão o teu processo não vai ter previsibilidade. E aí a gente volta àquele efeito Mas com execução. Com execução. E aí a gente volta àquele tão Maléfico, absurdo maléfico. do que é o efeito serrote. Tu prospectou, e aí tu vai levando o teu pipeline, vai gerando aquela barriga no teu pipeline, caiu tudo em negociação. E aí tu tem um monte de oportunidade desqualificada, tu tem um monte de panfletagem, e aí o que acontece? Aí tu te posicionou. E aí se tu melhorar o teu processo, que tu tem que aumentar o teu valor, no momento que tu vai abordar aquele cliente de novo, tá, mas por que tu me cobrou 1, agora tu tá me cobrando 2? Perfeito. Né? Lá no passado. Pois é, por quê? Tudo por causa de falta de qualificação, porque não executou os follow-ups corretos dentro dos timings corretos, utilizando as ferramentas e os conteúdos indicados para fazer esse processo todo. Eu volto a dizer assim, que um follow-up bem segmentado, bem feito, ele é a vida do negócio. Tá? Ele é a vida do negócio. Porque se tu tiveres um follow-up bem organizado, tá? Ou minimamente organizado, então, vamos dizer assim, tu vai conseguir dar uma cadência, né? Com o time certo, por exemplo, com a chance de conversão maior, o teu ROI é maior. Com isso, porque todas as interações são emocionais. Tu vai melhorar a tua própria questão de percepção, teu filtro semântico, né? E tu vai entender que, cara, isso é legal. Começou a dar certo. Que legal. Começa a entrar mais grana. Tu começa, né? E venda, eu sempre digo que venda cura tudo, né? Venda cura tudo. Bota isso na sua cabeça, empresário. Venda cura tudo, tá? E se você não está vendendo, não é porque o mercado está ruim, é porque você está com uma grande dificuldade de venda do seu negócio. Você está com uma inoperância de venda no seu negócio. E outra coisa. E tudo começa por falta de prospecção, né? Gente, nós vamos entrar em outros episódios aí falando sobre prospecção ativa. Perfeito. Então, aguardem, né? Deixa a tua mensagem final aí, Alex, e vamos encerrando esse episódio e vamos pro próximo. Eu quero dizer para você que é o seguinte, empresário. Ou você está crescendo ou você está morrendo. E você tem hoje na sua mão a eficiência ou a inoperância de vendas. Você decide o que vai fazer. Perfeito, gente. Forte abraço e obrigado. Até a próxima.